Nos arredores de Bruxelas, sob o silêncio denso da floresta belga, situa-se a pequena localidade de La Hulpe. Ali esconde-se um dos edifícios mais vigiados e protegidos de todo o planeta. Não há placas majestosas que revelem a importância vital do que ocorre atrás daqueles muros de segurança. O quartel-general do SWIFT é uma fortaleza de discrição absoluta, onde a segurança máxima não protege barras de ouro, mas servidores que processam a linguagem secreta do poder moderno. Pelos cabos daquela sede, fluem trilhões de dólares diariamente, conectando bancos e governos em uma rede de confiança digital que mantém a economia em movimento constante. É o coração de um sistema nervoso invisível, onde a informação sobre o dinheiro tornou-se mais valiosa do que o próprio papel moeda físico. O prédio, rodeado por cercas e vigilância, te pulsa com a energia fria de dados que decidem o destino imediato de nações inteiras. O SWIFT não é um banco convencional no sentido clássico. Ele não realiza depósitos, nem guarda reservas físicas em cofres subterrâneos. Sua função é estritamente técnica. Ele é um sistema de mensagens criptografadas ultra seguro. Imagine uma conversa secreta entre grandes instituições financeiras em Tóquio e Nova York, onde cada código padronizado confirma a autorização de uma transferência bilionária. Sem essa confirmação instantânea, o comércio internacional pararia de respirar. O sistema atua como o validador supremo da verdade financeira global. Se a mensagem não é enviada através dos seus protocolos, a transação simplesmente não existe. Em um cenário onde a velocidade define a sobrevivência, é o controle sobre essa comunicação, é o controle sobre a liquidez das nações. É uma sinfonia de algoritmos que valida a confiança mútua entre estranhos em lados opostos do oceano. Esta arquitetura colossal nasceu em 1973, sob a promessa solene de neutralidade inabalável. No auge da Guerra Fria, bancos internacionais precisavam de um trilho comum para o dinheiro que operasse acima das disputas ideológicas. A intenção era criar uma infraestrutura apolítica voltada puramente à eficiência sistêmica. Entretanto, a neutralidade financeira é muitas vezes uma ilusão conveniente. Como o dólar americano se consolidou como a principal moeda global, o SWIFT tornou-se uma extensão tecnológica da hegemonia de Washington. O que começou como cooperação técnica transformou-se no pilar invisível que sustenta o poder dos Estados Unidos, permitindo que a infraestrutura se curvasse às necessidades estratégicas da política externa ocidental. A hegemonia do dólar não é apenas uma questão de valor, mas de infraestrutura tecnológica soberana. A dependência criada por este sistema é absoluta e inevitável. Bancos de todos os continentes adotaram o protocolo para não serem deixados para trás na corrida pela modernização. Essa adesão em massa criou uma rede onde a exclusão é uma sentença de morte econômica definitiva. Para um país moderno, ser removido dessa rede significa ser apagado do mapa financeiro em poucos minutos. A liquidez transformou-se em uma coleira invisível. As nações aceitam as regras porque o isolamento total é insuportável. A eficiência que o sistema proporciona é a mesma força que o transforma em uma armadilha geopolítica perfeita, onde a interconectividade extrema torna-se uma vulnerabilidade estrutural perigosa para os desafiadores da ordem. O véu de privacidade foi rasgado após os eventos de 11 de setembro. Sob a justificativa de rastrear o financiamento ao terrorismo, os serviços de inteligência dos Estados Unidos ganharam acesso ao monitoramento profundo dos fluxos de dados. O olhar onisciente de Washington passou a escanear cada mensagem que cruzava os servidores na Bélgica. A privacidade foi sacrificada, transformando o mensageiro em um informante global de alta precisão. Cada centavo movido internacionalmente agora deixava uma impressão digital permanente nos arquivos da inteligência, rompendo a ideia de que o fluxo de capital poderia ser neutro ou invisível aos olhos do poder.
Esta transformação revelou o interruptor do sistema global. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O teste dessa arma mudaria a globalização, provando que quem domina os códigos digitais domina o mundo real, de forma absoluta e cruel. O ano de 2012 marcou o momento exato em que a máscara da neutralidade financeira global caiu definitivamente por terra. Foi o cerco digital ao Irã que estabeleceu o precedente histórico fundamental, mudando para sempre a percepção do SWIFT como uma infraestrutura puramente técnica e apolítica. Sob intensa pressão política de Washington, o consórcio sediado em Bruxelas viu-se forçado a tomar uma decisão que contradizia seus próprios estatutos originais: a desconexão total de um país inteiro do fluxo financeiro global. Pela primeira vez na era moderna, simples linhas de código foram usadas como uma barreira para isolar uma nação do comércio internacional de petróleo e das transações bancárias essenciais. Este ato não foi apenas uma sanção econômica convencional. Foi uma demonstração de que o sistema de mensagens era um interruptor que o Ocidente poderia desligar à vontade, provando que a promessa de imparcialidade feita na década de 70 era apenas um mito conveniente mantido enquanto os interesses das grandes potências não eram desafiados diretamente. Contudo, o verdadeiro teste de estresse para essa arquitetura colossal ocorreria 10 anos depois, com a crise de 2022 envolvendo a Rússia. Em resposta à invasão da Ucrânia, o mundo testemunhou o momento de ruptura máxima do sistema unipolar. Em uma decisão coordenada entre Bruxelas e Washington, a chamada opção nuclear financeira foi finalmente ativada contra as principais instituições russas, retirando-as do mapa digital de pagamentos globais. O que antes era considerado um cenário impensável tornou-se realidade em questão de poucos dias. Ao remover o acesso da Rússia ao SWIFT, os estrategistas não buscavam apenas punir o Kremlin, mas paralisar a capacidade do Estado russo de sustentar sua economia interna e seu esforço militar. Foi um golpe cirúrgico no sistema nervoso de uma das maiores economias do planeta, enviando uma mensagem clara a qualquer potência que ousasse desafiar a ordem internacional estabelecida através do uso da força. O mecanismo dessa estrangulação digital é de uma simplicidade cruel e eficácia devastadora para qualquer nação integrada ao comércio. Quando um banco é removido do sistema, ele não perde apenas uma ferramenta técnica de comunicação. Ele perde a capacidade de liquidar transações internacionais de forma segura e rápida. Sem o selo de autenticação e o protocolo padronizado do SWIFT, as ordens de pagamento tornam-se suspeitas ou simplesmente impossíveis de serem processadas por bancos correspondentes no estrangeiro. As reservas cambiais tornam-se subitamente inacessíveis ou ilíquidas, presas em um limbo digital, onde quase ninguém no mercado se atreve a operar por medo de sanções secundárias. E o colapso da confiança externa é imediato, pois a incerteza sobre a capacidade de honrar compromissos financeiros afasta investidores e parceiros comerciais, deixando a nação em um estado de isolamento econômico paralisante e profundo. Essa vulnerabilidade estrutural exposta revelou uma armadilha inerente à interconectividade global. Nações que acreditaram ter alcançado a modernidade ao integrar-se aos mercados mundiais, descobriram que não possuem soberania real sobre seus próprios trilhos de pagamento internacionais. A dependência de uma infraestrutura controlada por terceiros transforma o sucesso econômico em um refém de interesses geopolíticos alheios. Em Moscou, o efeito dominó foi instantâneo. Filas intermináveis formaram-se nos caixas eletrônicos, e o rublo entrou em uma espiral de desvalorização, e o Banco Central foi obrigado a implementar controles de capitais extraordinários para evitar o colapso total. A tentativa russa de utilizar o SPIF, seu próprio sistema de mensagens interno, serviu apenas como um paliativo de alcance limitado. Incapaz de substituir a vasta rede global que compõe o ecossistema do SWIFT
e garante a liquidez necessária para o funcionamento do Estado. A geopolítica da punição atingiu, assim, um novo patamar de sofisticação. O SWIFT tornou-se o tribunal e o braço executor das sentenças no cenário internacional, agindo com uma rapidez que exércitos convencionais jamais conseguiriam replicar. O conflito cinético tradicional está sendo substituído pela asfixia econômica de precisão, onde o objetivo não é a destruição física, mas a aniquilação da capacidade de uma sociedade de transacionar valor. Entretanto, este exercício de poder absoluto carrega um paradoxo. Ao utilizar o sistema como arma ostensiva, o Ocidente sinalizou que o controle sistêmico é uma ferramenta de domínio político. Este uso agressivo plantou sementes de desconfiança em Pequim e outras capitais, sugerindo que o tempo de construir alternativas soberanas para escapar dessa vigilância financeira tornou-se a prioridade máxima para quem deseja evitar ser o próximo alvo a ser apagado do mapa digital. Diante desse cenário de cerco e asfixia, a reação de Pequim não se fez esperar. O governo chinês, observando atentamente o destino de Teherã e da Rússia, acelerou drasticamente o desenvolvimento do CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. Ao contrário do consórcio baseado na Bélgica, que atua como um serviço de mensagens, o CIPS busca consolidar-se como uma infraestrutura completa que liquida transações diretamente em yuans, contornando a necessidade de conversão para o dólar americano. Pequim compreendeu que a verdadeira soberania no século XXI não se mede apenas pelo tamanho de seu arsenal tecnológico, mas pela capacidade absoluta de manter seus trilhos financeiros operando à revelia do comando ocidental. Este investimento maciço em uma arquitetura paralela representa o desafio mais contundente à ordem estabelecida desde o fim da Guerra Fria, criando um ecossistema financeiro onde o olhar de Washington deixa de ser onipresente e coercitivo. Enquanto a China constrói sua alternativa sistêmica, Moscou tenta consolidar sua própria bolha de sobrevivência financeira através do SPFS, seu sistema de mensagens interno. Embora ainda limitado, o SPFS tornou-se o porto seguro para a continuidade das operações do Estado russo, em meio às tempestades de sanções. O movimento agora se expande para uma busca agressiva por parcerias estratégicas dentro do bloco dos BRICS, a ideia de uma rede financeira descentralizada e resiliente que utilize moedas locais para desviar dos canais tradicionais de controle. Deixou de ser um projeto teórico para se tornar uma necessidade de segurança nacional. A fragmentação do sistema financeiro já é uma realidade. O mundo está assistindo ao nascimento de uma internet financeira multipolar, onde a confiança não é mais um valor universal, mas sim uma mercadoria dividida em blocos ideológicos e protocolos distintos. Este processo histórico marca o fim definitivo da globalização unipolar. O uso agressivo da hegemonia monetária pelo Ocidente funcionou como um catalisador para o desacoplamento global. No entanto, essa nova realidade de sistemas apartados traz riscos profundos para a estabilidade global. Se o sistema se fragmentar em silos fechados, a capacidade internacional de monitorar crimes transnacionais, lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo poderá simplesmente desaparecer nas frestas da incompatibilidade técnica. Zonas de sombra financeiras surgirão, onde fluxos de capital imensos circularão sem qualquer supervisão coordenada, criando um terreno fértil para a instabilidade e a impunidade política. O preço da segurança nacional de uns poderá acabar sendo a cegueira coletiva de todos perante as ameaças que não respeitam fronteiras digitais ou soberanias nacionais. A fragilidade intrínseca do sistema SWIFT reside no fato de que seu único lastro real é a confiança entre os participantes. Quando essa confiança é permanentemente alterada pela percepção de que qualquer nação pode ser apagada do mapa digital, por conveniência política, a integridade da rede sofre uma erosão irreversível.
A infraestrutura que antes unia o mundo agora é vista com desconfiança, assemelhando-se a uma coleira digital que pode ser apertada a qualquer momento. Nesse vácuo de credibilidade, emergem as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, e a tecnologia blockchain. E essas inovações prometem tornar o modelo de mensagens obsoleto ao permitir que bancos centrais transacionem valor de forma direta, eliminando a necessidade de intermediários sediados em La Houppe. Contudo, essa nova fronteira pode criar novos panópticos estatais ainda mais eficientes, onde o controle sobre a movimentação de valor é absoluto e imediato para o Estado, que detém o código. Ao chegarmos ao fim desta análise, a conclusão sobre a natureza do poder moderno revela-se de forma fria. A era em que a força bruta dos exércitos definia o destino das nações está sendo eclipsada por uma era de dominação binária e controle de fluxos. Não se trata mais apenas de quem possui os tanques mais pesados ou os mísseis mais velozes, mas sim de quem detém o controle dos servidores que autorizam o mundo a transacionar valor. A infraestrutura financeira global deixou de ser um simples serviço técnico para se tornar o campo de batalha definitivo da geopolítica. O sistema SWIFT provou ser a arma absoluta e silenciosa, capaz de paralisar sociedades inteiras com um simples comando de exclusão. No grande tabuleiro da geopolítica contemporânea, quem controla o fluxo da informação sobre o dinheiro detém a chave para a sobrevivência soberana ou para o esquecimento nas sombras do mapa digital. O sistema é a arma, e o poder sobre ele é o veredito final sobre o pertencimento ao futuro.